Com a graça de Deus, meu querido irmão e minha querida irmã, é que nós nos encontramos hoje mais uma vez para estarmos aqui orando juntos e meditando juntos na palavra do Senhor. Eu quero saudar a todos os meus irmãos e minhas irmãs queridas com a maravilhosa graça, com amor e com a paz de Deus que excede todo entendimento. É uma alegria muito grande para a gente estarmos aqui mais uma vez celebrando o nome do Senhor, exercendo aqui a nossa confiança nele e juntos como irmãos em Cristo. Estamos muito felizes de estarmos usando as redes sociais da Congregação Presbiteriana de Vila Valqueire para fazer a obra de Deus. A gente gosta sempre de lembrar que a igreja ela se mantém viva e atuante. A Igreja de Cristo somos nós, é o corpo vivo do Senhor Jesus Cristo que se reúne para buscar o seu santo nome. É o povo que ama a Deus sobre todas as coisas e que invoca o nome do Senhor. Como você já sabe, por conta da situação da pandemia, o uso das redes sociais, o uso do YouTube e das mensagens por WhatsApp tem sido fortificados e cada vez mais usuais no sentido de nós propagarmos a mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, mensagem essa que nos alcançou e que a todos nos transforma em irmãos. Gosto sempre de enfatizar isso, porque até nos momentos de crise e de situações como a que nós estamos vivendo, é que nós podemos observar a graça do Senhor. Enquanto algumas pessoas ainda chegam, eu gostaria de compartilhar com vocês a alegria da notícia que nós tivemos aí nesses últimos dias, embora o número de casos de Covid-19 tenha aumentado no mundo todo e as expectativas da OMS, segundo os noticiários aí comentaram, é de agravamento da crise, nós vemos exemplos de cura da parte de Deus, né? Exemplo que eu li outro dia, por exemplo, foi o que aconteceu com a avó e com a neta. No mesmo dia, as duas estavam internadas por conta do Covid-19 e a notícia foi de que elas foram curadas, uma senhora idosa e a neta dessa senhora. E a gente crê que isso é a resposta de Deus às nossas orações, porque outros casos de cura têm sido divulgados, embora não com tanta ênfase pela mídia, mas através das redes sociais a gente pode descobrir também que as nossas orações estão sendo respondidas. Isso é a providência de Deus. É claro que a competência das equipes médicas ela tem sido fato e presente, o esforço daqueles que trabalham. No entanto, a gente enfatiza que todo conhecimento, toda cura, todo o agir de Deus provém dos mais altos céus. Toda cura vem do Senhor, que se vale para usar do conhecimento de pessoas, de médicos competentes, de gente que atua e trabalha todos os dias na solução deste problema que é cotidiano aí do nosso momento. Então, louvado seja o nome do Senhor, porque em momentos assim nós também vemos a esperança. Nós vemos que o nosso Deus se faz presente e nós vemos que a fé que nós temos não é num Deus que um dia existiu e agora está morto. Pelo contrário, a nossa fé é num Deus que morreu numa cruz, que ressuscitou e que vive e reina para todo sempre. E tem manifestado a sua cura, manifestado o seu agir todos os dias. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Então, irmãos, nesse dia, vamos nos lembrar de estarmos também em atitude de gratidão com Deus, né? Quando oramos ao Senhor e clamamos a Ele,
temos que sempre nos recordar que o seu agir se faz presente e se revela na história. O Deus que nós cremos não apenas é um Deus que se preocupa com os seus, mas ele é o Deus de toda a criação. Deus está redimindo a sua criação, está redimindo a história, está fazendo com que todas essas coisas apontem para ele e ele mesmo seja glorificado quando casos assim acontecem. A gente precisa perceber o atuar de Deus, o agir de Deus, que tem operado curas maravilhosas e que vai continuar operando outras curas. Essa é a fé que nós temos nesse Deus que responde às nossas orações. Quero saudar a todos que estão entrando agora online comigo, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Você é muito bem-vindo ao canal da Igreja Presbiteriana, da Congregação Presbiteriana de Vila Valqueire, nossa congregação jovem que começou há pouco tempo e que é desafiada por Deus a esperar no Senhor e a realizar a obra dele através das redes sociais. Vamos fechar os nossos olhos, queridos irmãos. O nosso objetivo hoje é orar ao Senhor, agradecer a Ele sobre todas as coisas e também realizar aqui um estudo bíblico, para que a nossa mente, o nosso coração continue sendo alimentado nos nossos dias. Feche os seus olhos, quero fazer aqui uma oração de gratidão e peço a você que também fale com o Senhor nesse momento. Ó Deus, nós te louvamos, te agradecemos e assim, Senhor, entramos na tua presença com o coração alegre, Senhor, porque mesmo diante de tamanha calamidade, nós podemos ver casos, Senhor, como casos como que nós mencionamos, Senhor, de curas que têm acontecido, Senhor. Embora as notícias, Senhor, não sejam muito enfáticas no sentido de revelar casos em que pessoas são curadas, Senhor. Embora, Senhor, haja um crescimento, haja uma expansão das infecções, Senhor. Mas nós queremos te louvar e te agradecer porque o Senhor respondeu às nossas orações feitas durante todos esses dias, Senhor. É fato que o Senhor tem curado muita gente. É fato, Senhor, que testemunhos de curas têm sido apresentados, Senhor, por pessoas em vários lugares do mundo, Senhor. E a nossa oração, em primeiro lugar, é de gratidão para contigo, Senhor. O nosso muito obrigado, Senhor, a Ti, pelo Teu poder, pelo Teu amor, Senhor, pela Tua misericórdia, por apaziguar o sofrimento de tantas famílias, Senhor, que certamente se colocaram em situação de angústia, Senhor, pessoas que viram seus familiares atingidos pela doença, Senhor, e que hoje celebram a cura, Senhor. O nosso pedido, Senhor, é que a Tua mão de poder continue agindo, Senhor, sobre as vidas das vítimas, Senhor, dessa pandemia, Senhor. Que o Senhor possa aplacar o sofrimento delas, Senhor. Que o Senhor possa trazer cura sobre a vida de muitas outras pessoas, Senhor. E que com o coração cheio de alegria nós possamos perceber que o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o Deus de toda a cura, Senhor. É o Senhor quem nos dá a Tua graça, é o Senhor quem nos dá a Tua paz e é o Senhor quem nos dá o discernimento correto para a gente entender que mesmo diante de tamanha crise, o Senhor se faz presente, que não há crise, Senhor, que seja maior do que o Teu poder, ó Deus. Nós nos alegramos com isso, Senhor, e te pedimos, ó Deus, pelas pessoas que trabalham, que estão atuando, Senhor, para combater, Senhor, a crise através dos meios humanos, Senhor. Entregamos nas Tuas mãos a vida dos médicos, a vida dos profissionais de limpeza, a vida, Senhor, daqueles que têm que trabalhar, que têm que sair de casa, Senhor, para buscar o seu sustento, ó Deus. Que Tu acampes os Teus anjos ao redor, Senhor, dessas pessoas que precisam sair de casa, que precisam trabalhar, que precisam sustentar as suas famílias, Senhor. Que nada lhes falte, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é quem nos sustenta, é o Senhor quem nos dá trabalho, quem nos dá alimento e que todos os dias manifesta a Tua graça e as Tuas misericórdias, sem as quais, Senhor, nós já estaríamos consumidos, ó Deus. Pedimos, Senhor,
por cada pessoa que aqui se encontra online, Senhor, e por aquelas que estão chegando também para se reunir conosco, ó Deus, que Tu possas nos ajudar, nos auxiliar a compreender a Tua palavra, Senhor, e estar sempre buscando a Tua face, Senhor, sempre buscando a Tua presença em oração. É esse o nosso desejo, é esse o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos. À medida que vocês forem entrando, eu gostaria de pedir que vocês, nos comentários desse vídeo, colocassem os seus pedidos de oração. A nossa iniciativa hoje é no sentido de a gente não só orar pela situação do país, pela situação da saúde, mas também orar pelos pedidos de vocês. Se alguém tiver aqui alguma gratidão a compartilhar por qualquer coisa que tenha acontecido na vida, é momento de você, desejando fazer isso, enviar nos comentários dessa transmissão, para que ao final nós estejamos então orando ao Senhor e levantando aqui um forte clamor após nós estudarmos a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos então abrir a Bíblia lá no Evangelho segundo Mateus. Mateus capítulo 5, verso de 1 a 3. Como nós veiculamos ainda há pouco a notícia e a chamada para essa transmissão, nós estamos iniciando hoje uma série de estudos, uma série muito breve, é claro, da forma mais simples possível, a respeito das bem-aventuranças, que é um trecho do Sermão do Monte que o nosso Senhor Jesus Cristo pregou para os seus discípulos. E hoje, de uma forma muito simples, muito breve, e sem a pretensão de nós esgotarmos o assunto, muito pelo contrário, a ideia aqui é provocar sempre a nossa reflexão. Nós vamos começar hoje estudando as bem-aventuranças e tentando sempre responder a questão da alegria, né? Como ser bem-aventurado nos dias de hoje? Como ser feliz do modo de Jesus? Não do nosso jeito, não do jeito que o mundo ensina, mas do jeito que Jesus quer nos ensinar. O texto, portanto, da palavra de Deus, que nós vamos abrir agora, é o de Mateus, capítulo 5, verso de 1 a 3. E lembrando para os que entraram agora, à medida em que o estudo for acontecendo, você pode enviar comentários, perguntas e, principalmente, enviar os seus pedidos de oração para que, ao final, nós estejamos juntos, orando pelas situações que os irmãos apresentarem aqui. Isto aqui é um estudo bíblico, simples, informal, comparado aos cultos que nós fazemos, mas também é uma reunião de oração. Como toda reunião de oração, é necessário que a gente fale do que a gente precisa apresentar a Deus comunitariamente, em termos de oração. E você desejando, envie nos comentários o seu pedido de oração. Vamos então proceder aqui ao estudo bíblico sobre as bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, verso de 1 a 3. Abra sua Bíblia, mantenha ela aberta. Se você quiser anotar, algumas informações são importantes. Nós vamos, através de um estudo bíblico, não através de um sermão, entendermos essas preciosidades que Jesus nos apresenta no seu Evangelho. Mateus, capítulo 5, verso de 1 a 3, diz o seguinte: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu vou reler o verso 3, já que ele é o objetivo de hoje, né? É o estudo que a gente quer se debruçar hoje, é a primeira bem-aventurança. Verso 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos orar mais uma vez, pedindo a direção do Espírito Santo para as nossas vidas. Ó Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós clamamos a tua presença e o teu poder, Senhor, e agora
nós queremos pedir que o Teu Santo Espírito, que inspirou este texto, possa agora trazer iluminação, Senhor. Que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, para estudarmos a Tua Palavra, Senhor, e compreendermos o sentido que a Tua Palavra apresenta para as nossas vidas, Senhor, a fim de que nós sejamos transformados pela Tua Palavra, Senhor. Nós pedimos que tudo isso aconteça em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos. A ideia hoje é de realizar um estudo bíblico que identifique estes princípios e valores do reino de Deus para a nossa vida, sempre contextualizados ao momento que nós estamos vivendo. E eu acredito que o Sermão do Monte, que as bem-aventuranças, especialmente essa bem-aventurança que você leu comigo no verso 3, tudo isso traz para o nosso coração expectativas enormes e esperanças maravilhosas que vão caracterizar e enquadrar a nossa vida dentro do que a gente chama de reino de Deus. Deixa eu introduzir o assunto sempre olhando para o contexto da palavra de Deus. O Evangelho de Mateus, no capítulo 5 ao capítulo 7, apresenta uma exposição muito maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, muito simples e muito profunda para as nossas vidas, o que é intitulado como o Sermão do Monte, que vai apresentar quais são os valores fundamentais, quais são os princípios inegociáveis, indispensáveis, ou seja, você tem que ter isso na sua vida se você é crente. E tudo isso é apresentado para que a nossa vida seja modificada, seja guardada, esteja estabelecida, não na conformidade do mundo, mas dentro dos requisitos, dos padrões de vida, dos valores espirituais que o reino de Deus, que Jesus Cristo apresenta dentro do reino de Deus. E uma coisa interessante quando a gente medita no Sermão do Monte é perceber que a esperança de um Messias em Israel, ela foi cumprida através de um reino não político, mas de um reino espiritual. Jesus Cristo vem ao mundo se apresentando como um rei, não na perspectiva dos zelotes, não na perspectiva do templo, dos principais sacerdotes, dos escribas, dos fariseus. Jesus não veio ao mundo para instituir um partido político ou uma dominância de um Messias guerreiro que viria para derrubar o Império Romano. Muito pelo contrário, ele vem para inaugurar um reino que é espiritual. Um reino que não é desse mundo, mas que se projeta nesse mundo através de princípios e valores fundamentados em Jesus Cristo, que tem por base o amor de Deus, que tem por base o perdão, que tem por base valores que vão colocar o mundo de cabeça para baixo, contrariando as expectativas que se tinha na época quando você pensa na religião judaica. Em outras palavras, o Sermão do Monte, pregado por Jesus Cristo, ele traz nada mais nada menos os parâmetros de vida para aquelas pessoas que se convertem a Jesus e que, portanto, passam a estar inseridas no reino de Deus. Um pensador cristão muito importante, chamado John Stott, ele vai dizer que o Sermão do Monte é provavelmente a parte mais conhecida, mas também a parte menos comprometida, menos compreendida e certamente a parte menos obedecida do Evangelho de Cristo. É comum você se lembrar das bem-aventuranças, mas certamente existe muita dificuldade hoje de se compreender o que Jesus está dizendo aqui em Mateus capítulo 5 a 7, e muito mais, é difícil a gente viver e obedecer ao que Jesus está falando, ao ponto de John Stott dizer que o Sermão do Monte é a contracultura cristã, ou seja, é um ensino
que desafia os padrões culturais, é um ensino que vai colocar a nossa vida num novo patamar, nos princípios e valores do reino de Deus. Ou seja, o que o mundo diz que é bom, para Jesus, ele vai considerar como ruim. O que o mundo vai dizer que é certo, Jesus Cristo vai considerar que é errado. E aí, essa ideia, esse conjunto de valores vai consagrar a intenção de Jesus Cristo de lançar os seus discípulos em desafios muito grandes nesse mundo moderno. É interessante que são padrões e são valores desse novo reino de Deus, a consagração do arrependimento, por exemplo, daquela palavra grega que se chama metanoia, ou seja, de transformação da mente. Jesus Cristo, através dos ensinos dele, ele vai dizer: você quer ser do meu reino, você quer viver dentro do que eu acho que é certo, você precisa então se arrepender. Você precisa, através do Evangelho, mudar a sua vida e uma conduta se você se considera um verdadeiro discípulo de Cristo, ou seja, um verdadeiro cidadão do reino de Deus. Em outras palavras, para andar com Jesus, você tem que ser diferente. Você tem que abandonar os sistemas do mundo. Você tem que abandonar muitos dos conceitos que o mundo acha que é certo. Ou seja, tudo na vida de um crente no Senhor Jesus Cristo é diferente do que o mundo ensina, por mais que as lições do mundo sejam bonitas, sejam atraentes e sejam até populares. E aí a gente poderia dar uma série de exemplos, mas que vão ficar para um outro momento. Dentre os ensinos do Sermão do Monte, nós encontramos o primeiro deles, que são essas pérolas maravilhosas de sabedoria que se chamam de bem-aventuranças. E Jesus, saindo daquelas primeiras multidões, né, subindo ao monte e como se ele se assentasse, que é um termo que designa formalidade, solenidade, que indica um mestre, um professor se assentando para ensinar alguma coisa, ele se aproxima dos seus discípulos. E aí ele elenca as bem-aventuranças, né? Ou seja, você vivendo no meu reino, você vai ser feliz. O meu reino é um reino de alegria, né? Como o apóstolo Paulo diz, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, é alegria e é paz através do Espírito Santo de Deus. Então aquele que vive no meu reino tem uma vida bem-aventurada, que é a palavra makarios no grego, que significa uma felicidade exagerada. Ou seja, Jesus está dizendo, bem-aventurados são vocês. Ele está dizendo assim, vocês são muito felizes. Vocês são extremamente felizes. Quão felizes são aqueles que abraçam os valores do reino de Deus. Principalmente esse valor que ele diz aí no verso de número 3. Bem-aventurados aqueles que são humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, uma coisa que a gente precisa entender quando a gente vê esses atributos, essas qualidades que são apresentadas no reino de Deus, é que Jesus está falando de valores espirituais. São de mudanças que tem que acontecer na nossa mente e no nosso coração, e também as bênçãos gloriosas que são compreendidas pelo governo de Deus, experimentadas na vida, consumadas na eternidade, sabe? Acontecendo na terra e nos céus, trazendo para a vida do crente consolo, satisfação, misericórdia, visão e filiação de Deus. E aí Jesus vai dizer, bem-aventurados são vocês, e aí ele vai elencar algumas qualidades, algumas virtudes que se baseiam em valores espirituais do reino de Deus. E nós queremos expor todas essas quartas-feiras que nós estamos entrando aqui nas redes sociais, cada uma dessas bem-aventuranças, para que a gente se pergunte
se nós estamos vivendo o que Jesus está dizendo, ou se nós estamos nos comportando hoje como pessoas meramente religiosas, com R minúsculo, que simplesmente aderiram ao Evangelho, aderiram a um conjunto de doutrinas, ou uma filosofia boa, ou assim, a gente está sendo pessoas que apenas acreditam em Deus teoricamente, ou se nós estamos vivendo o que de fato Jesus está falando aqui. Eu tenho certeza que essa palavra de Jesus é uma palavra desafiadora e começando por mim, meus irmãos, começando por mim. Todos nós temos dificuldades em viver esse projeto do reino de Deus. Quero reforçar aqui, antes da gente entrar na exposição do verso 3, que é o que nos interessa hoje, que as pessoas que forem entrando, à medida que forem entrando, mandem aqui os seus pedidos de oração para nós orarmos ao final. Escreva, se você quiser, os seus pedidos, os seus agradecimentos, e nós vamos estar intercedendo pela sua vida no final desse estudo. Então Jesus vai dizer no verso 3, bem-aventurados são vocês, se vocês forem humildes de espírito. Ou a humildade de espírito traz bem-aventurança, abre a porta de acesso ao reino de Deus, porque de fato é dos humildes de espírito que é o reino de Deus. E aí Jesus vai dizer o seguinte, essa humildade é também às vezes traduzida pela palavra pobre. No Evangelho de Lucas, por exemplo, aparece muito a palavra pobre. Ou seja, muitos felizes são os pobres, mas não pobres financeiramente. A palavra grega que indica humildade, ela tem um sentido amplo e traz a ideia de pobreza em todos os sentidos da vida. Deixa eu explicar isso. Jesus está se referindo nessa bem-aventurança a todos aqueles que se aproximam de Deus em total carência, ou seja, sem méritos diante de Deus, sem se achar no direito de merecer, de receber alguma bênção de Deus. Jesus vai dizer, bem-aventurados aqueles que se humilham sobre a poderosa mão de Deus. Bem-aventurados são os humildes de espírito, que detêm essa simplicidade de valor que é atribuído pelo reino de Deus. John Stott, que é um dos grandes comentaristas que escreveu este livro chamado A Contracultura Cristã, onde ele comenta passo a passo o Sermão do Monte, ele vai dizer uma coisa muito interessante sobre esse verso, quando ele nos revela que a ideia do Antigo Testamento, a ideia de pobre no Antigo Testamento, ela começa simbolizando as necessidades e as limitações materiais. Mas à medida que você vai lendo a Bíblia no Antigo Testamento, essa ideia de pobreza, de humildade, de carestia, ela vai recebendo algumas nuances espirituais, ou seja, essa palavra vai sendo espiritualizada, trazendo sentido para a nossa alma, a partir do momento que nós vamos lendo a Bíblia e compreendendo a revelação de Deus, e isso passa a ser identificado como uma dependência humilde do próprio Deus, já que os necessitados, no contexto do Antigo Testamento, eram aquelas pessoas que não tinham outro refúgio a buscar a não ser o poder do próprio Senhor. Pense bem, os aflitos do Antigo Testamento e os pobres, quando são referidos ali, são aquelas pessoas que sofrem e que não têm a capacidade de se salvarem sozinhos, razão pela qual eles só têm uma opção, que é buscar a salvação de Deus, mas perceba, buscar a salvação do Senhor, percebendo que eles não têm direito a essa salvação, de que a salvação de Deus é fruto de um amor, de uma bondade, de uma misericórdia, de uma graça maravilhosa de Deus. Por exemplo, o Salmo 34, verso 6. O Salmo 34, verso 6 vai dizer assim, clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Salmo 40, verso 17, é um dos versículos mais bonitos.
sobre esse assunto de humildade. O salmista diz assim: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Que confissão maravilhosa, né? Que confissão maravilhosa que a gente encontra no Antigo Testamento. Eu sou pobre e necessitado. E pobre em todos os sentidos. Pobre espiritualmente, sem a presença de Jesus. Eu sou pobre, mas com a presença dele, na visão dele, eu me torno uma pessoa rica. Rica da presença de Deus. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Olha o profeta Isaías, lá no capítulo 41, versos 17 a 18, ele diz assim: os aflitos e necessitados buscam águas e não as há, e sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais. Profeta Isaías. Isaías 57:15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Essa é a ideia do Antigo Testamento. E Jesus traz isso, traz esse conceito para dizer que no reino dele, para que a felicidade da nossa vida aconteça como consequência de estarmos no reino de Deus, ou seja, para sermos bem-aventurados, a gente tem que observar a necessidade de que o nosso espírito, nosso coração, a nossa mente, a nossa alma esteja curvada a Deus. Bem-aventurado os humildes ou pobres de espírito. Logo, ser humilde ou pobre de espírito é nada mais, nada menos do que nós reconhecermos a nossa pobreza espiritual. Ou, falando de forma mais clara, a nossa falência espiritual. Por causa do quê? Por causa do pecado, irmãos. Por causa do fato de pecadores nós sermos. Isso, as influências do pecado rondando o nosso ser, a natureza humana pecaminosa que está debaixo da santa ira de Deus, faz com que nós não mereçamos nada de bom da parte dele. Se as coisas boas, se os livramentos, se a proteção de Deus acontece na nossa vida, é porque esse Deus está nos dando coisas que nós não merecemos. E quão maravilhoso é a gente reconhecer essa pobreza espiritual. Bem-aventurado são vocês humildes de espírito. Nós nada temos a oferecer, nada a reivindicar diante de Deus, nada para comprar o favor dos céus. João Calvino, ele vai dizer que só é pobre de espírito aquela pessoa que em si mesma ela se considera como reduzida a nada e que repousa na misericórdia de Deus. E Jesus vai dizer: bem-aventurados são os humildes de espírito, aquelas pessoas que se humilham, porque dessas pessoas é o reino de Deus. O reino de Deus é humildade. O nosso Senhor Jesus Cristo encarnou em si mesmo esse valor. A palavra de Deus diz que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Enquanto muitas pessoas passam a vida inteira lutando só por coisas terrenas, colocando o seu coração apenas em esperanças que não vão passar do túmulo, Jesus Cristo vai dizer: o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E você vê no Evangelho, a todo momento, Jesus Cristo tratando com os humildes e tratando com os soberbos. Ambos não merecem nada de Deus, mas perceba, aqueles que têm atitude humilde e de reconhecimento de dependência de Deus, são exatamente aquelas pessoas que Deus premia, são exatamente aquelas pessoas que estão dentro do que Jesus acha que é certo.
dentro do reino de Deus. É interessante, meus irmãos, que humildade é um valor que nos dias de hoje está em baixa. Tá? Parece-nos que uma pessoa, socialmente falando, ela é bem valorizada quando ela tem uma capacidade de se sobrepujar às outras. Tá? Então, assim, a gente dá valor às grandes nações. Os homens ricos são importantes. E o conceito do mundo é o de uma total rejeição daquele que se humilha. Se é assim nos dias de hoje, nos dias de Jesus, mais ainda. Pense que a esperança daquelas pessoas era de um Messias político, de um Messias que governasse pelo emprego da força, que lutasse batalhas, que fosse um grande líder militar. E aí eles encontram esse mestre, Jesus Cristo, dizendo: a felicidade no reino de Deus, bem-aventurados são vocês, que conservam o coração de vocês em total humildade, dependência e submissão espiritual ao Senhor. Dependência de Deus, meus irmãos. O Charles Spurgeon, que foi um grande pregador do século XIX, ele vai dizer que a humildade de espírito é o primeiro degrau para que as outras bem-aventuranças aconteçam. É interessante, ele trata as bem-aventuranças como se fosse uma escada rumo ao céu. E aí, o primeiro degrau que você sobe é o degrau da humildade de espírito. Se você olhar as outras bem-aventuranças, por exemplo, bem-aventurados os que choram. Não há como chorar se você não for humilde. Bem-aventurados os mansos. Como eu vou ser uma pessoa mansa se eu não tiver o meu coração submisso? Bem-aventurados os misericordiosos. Que misericórdia é essa se o meu coração for soberbo? Humildade de espírito é total dependência de Deus. Para a gente subir no reino de Deus, é necessário que, primeiro, a gente se rebaixe a nós mesmos. Isso é humildade de espírito, irmãos. O que a gente aplica para a nossa vida quando a gente entende essa bem-aventurança? Primeiro, vamos olhar de maneira geral o que Jesus está dizendo nesse contexto. A gente viu que o Sermão do Monte, ele vai redefinir o nosso papel no mundo, como cidadãos celestiais que vivem no mundo terreno. E que enquanto nós trilharmos esse caminho no mundo, é com os valores de Deus, e não com os valores humanos, que nós temos que caminhar. Para ser bem-aventurado, é necessário que a gente abra mão dos nossos próprios conceitos de vida. As nossas certezas, aquilo que a gente não quer mudar, isso tem que cair por terra. Isso é um desafio humano, irmãos, porque isso vai de encontro, vai em contrário àquilo que o mundo diz. A gente viu que na visão de Jesus, todo aquele que quer ser grande no reino de Deus precisa aprender a ser servo, precisa aprender a se humilhar, precisa aprender a depender do cuidado de Deus, mas também reconhecer que a sua própria vida não tem nenhum direito a reivindicar diante do Senhor. Isso é humildade de espírito. A gente entender a nossa falência espiritual e a gente entender a necessidade do cuidado de Deus. Não basta que a gente se considere como pessoas humildes. Perceba, Jesus não está falando de uma humildade ética, filosófica, de pessoas que não se acham muito apenas. Não é essa humildade que o mundo prega, olha, seja uma pessoa centrada. A humildade que Jesus está falando é de espírito. E isso passa pela percepção não apenas da ausência de soberba na nossa vida, mas também de falência espiritual, de que nós somos seres caídos, de que o nosso coração é egoísta por natureza, de que a gente quer se achar alguma coisa.
A gente é assim por natureza. Agora, a partir do momento em que nós somos convertidos, nós entramos no reino de Deus, e a Jesus Cristo nós pertencemos, Ele é o Rei e Senhor da nossa vida, aí tem que haver arrependimento, tem que haver mudança. Como se diz no popular, a nossa crista precisa abaixar, irmãos. E o nosso coração precisa se converter ao Rei desse reino, que é o Senhor Jesus Cristo. E é por isso que a humildade de espírito tem que passar por um quebrantamento de vida, com o reconhecimento da impotência humana, com o reconhecimento de que nós somos pessoas que precisam de Deus. O mundo de hoje não quer Deus. O mundo de hoje aboliu Deus das suas agendas. O servo de Deus precisa entender que se ele vive no reino de Deus, e se nós queremos ser humildes de espírito, a gente precisa considerar todos os dias que na presença de Deus, que no reino de Deus, não existe espaço aberto para soberbas, para prepotência ou para a sensação de autossuficiência. A palavra de Deus diz que o Senhor resiste aos soberbos, mas Ele dá graça às pessoas que são humildes. Bem-aventurados os humildes de espírito. Bem-aventurados são aqueles que se rebaixam na presença do Senhor, que reconhecem que precisam de Deus. Quantas lutas, irmãos, na vida nós não conseguiremos enfrentar com a simples compreensão de que nós somos pessoas que vivem debaixo da poderosa mão de Deus. Eu relembro aqui as palavras do apóstolo Pedro, lá na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 7. Pedro vai dizer: se humilhe na presença do Senhor, para que no tempo oportuno Ele te exalte. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de você. Ou seja, a palavra de Deus traz declarações como essa de humilhação, de humildade, de reconhecimento paternal de Deus. É a gente voltar a ser como criança. Veja como Jesus Cristo trata no seu evangelho as crianças. Veja como ele trata no evangelho aqueles que se voltam para ele. Os publicanos, as prostitutas, os pecadores, os enfermos, os leprosos, os cegos, os coxos, os paralíticos. Veja como Jesus trata essas pessoas que buscaram a Ele com essa sensação de humildade e de dependência. Veja como Jesus trata aqueles que se achavam muito. Os principais sacerdotes, os escribas, os fariseus, os zelotes, aqueles que se achavam muito espirituais e muito acima, eticamente falando, da reprovação. Jesus os chama de raça de víboras. João Batista chama de raça de víboras. Jesus chama de hipócritas pessoas assim. Mas para os humildes, para aqueles que o buscam, para aqueles que querem estar dentro do seu reino, a palavra de Jesus é: bem-aventurado são vocês que buscam a minha face, que buscam o reino de Deus com humildade de coração e com dependência do Senhor. Essa reflexão que eu faço, meus irmãos, e abro portas para que o nosso coração esteja se voltando para Deus em total atitude de humildade nas nossas vidas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê aplicação do que nós estamos estudando. E a nossa ideia é percorrer as bem-aventuranças um pouquinho por semana, e que em casa você possa refletir sobre isso na sua vida e orar sobre isso. Eu creio que esse é um sermão e essa é uma palavra de Jesus que todos nós temos que ler olhando no espelho. Né? Bem-aventurados os humildes de espírito. Não parta do princípio que você é uma pessoa humilde de espírito. Parta do princípio de que você precisa se questionar. Será que eu estou sendo humildemente... a minha vida está andando em humildade diante do Senhor? Será que eu estou vivendo humildemente e buscando ao Senhor com humildade? Ou há soberbas, há vaidades, há prepotências no nosso coração que tentam nos empurrar para a gente resolver a nossa vida do nosso próprio jeito?
nesse tempo de reflexão, de enclausuramento, de isolamento e de cuidados, é mistério que a gente se pergunte: eu confio suficientemente em Jesus? Ou eu confio que o meu próprio ego, que o meu próprio eu é tão competente quanto Deus para gerir a minha própria vida? Ou eu estou dependendo exclusivamente da graça de Deus? E eu estou aprendendo com essa graça de Deus. E eu estou sendo transformado por esse valor maravilhoso do reino de Deus. Bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor cuide do nosso coração. Amém e amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Eu pedi no início que vocês enviassem alguns pedidos de oração, e nós temos aqui a tia Tânia Lima pedindo oração pela família. Vamos orar sim. Luciene Stauffer e Wanderson Stauffer, peço oração para minha família, meu trabalho e minha igreja. Vamos orar também. Nosso irmão Claudinho, oração para que Deus guarde meu irmão nesses tempos na farmácia onde ele trabalha, onde está trabalhando no posto de saúde. Vamos orar por isso com certeza, meus irmãos. São alguns pedidos de oração, eu acho que não há mais. Se tiver, escreve aí, nós vamos orar nesse momento pelos pedidos de oração de vocês. Amém? É tempo de reflexão, é isso aí, minha irmã. Vamos orar a Deus, então. Vamos falar com Ele, feche seus olhos. E eu vou orar também por todos vocês, de forma geral, pela vida de vocês, por aquilo que está no seu coração. Lembrando que Deus já sabe de tudo. Senhor, louvado seja o teu nome, porque nessa noite o Senhor trouxe mais uma vez à nossa memória o que é ser feliz no teu reino, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela essa palavra que diz: bem-aventurados são os humildes de espírito, porque são essas pessoas que o Senhor quer no reino de Deus, Senhor. E, Senhor, a nossa súplica é para que o Senhor não permita que o nosso coração se torne altivo, se torne, Senhor, com sensação de autossuficiência, meu Deus, mas que a gente, como crianças, possamos sempre depender, Senhor, do Pai que está nos céus, daquele que cuida de nós, Senhor. Ó Deus, nos ajude a compreender os valores do Teu reino e a vivê-los, Senhor, qualquer que seja a circunstância, qualquer que seja o momento, qualquer que seja a calamidade ou bonança que envolve a nossa vida, Senhor. O nosso pedido, Senhor, também são pelas orações, pelos pedidos de oração que estão sendo feitos aqui, Senhor. Ó Deus, pelo pedido do Cláudio, do seu irmão que trabalha no posto de saúde, Senhor, pelas famílias aqui representadas, Senhor, pelas situações, ó Deus, que envolvem o sustento da gente, que envolvem, Senhor, a saúde da gente, Senhor. Tudo isso Tu já sabes muito bem, Senhor. Mas nós queremos Te levar mais uma vez, mostrando, Senhor, a Ti a nossa esperança. E confiando, Senhor, no Teu poder e no Teu agir, Senhor. E dependendo, Senhor, tão somente da Tua graça, ó Deus. E da Tua misericórdia, Senhor, que nos sustenta e nos dá força, ó Deus. O nosso pedido, Senhor, é também que Tu nos ajude a sermos pessoas humildes, Senhor. Que, em outras palavras, Senhor, Tu nos ensine a ser como Jesus Cristo foi, Senhor. A vivermos, Senhor, uma vida humilde, não com a nossa humildade, Senhor, mas com a humildade que o Senhor Jesus Cristo teve e essa humildade que nós precisamos aprender a viver, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, capacita-nos, Senhor. Ó Deus, ouve a oração dos Teus filhos nessa noite. Ouve a oração daqueles que estão aqui de joelhos diante de Ti, Senhor. Que estão chorando diante de Ti, que estão clamando, Senhor, diante de Ti, Senhor. Seja, Senhor, com cada súplica, com cada pedido, Senhor, que Tu possas responder a cada um de nós, não de acordo com o que nós queremos, mas de acordo com a Tua vontade, Senhor, que é boa, agradável e perfeita para todos nós. Nós pedimos que seja assim, Senhor. Pedimos pela situação do nosso país, Senhor, mais uma vez, Senhor, e confiamos no Teu poder, confiamos na Tua presença e na Tua proteção, Senhor. Guarda
cada vida aqui, Senhor, representada, cada vida que está em oração a Ti, Senhor, e as suas famílias também. Nós pedimos que seja assim, em nome de Jesus Cristo, que é Rei e Senhor das nossas vidas. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Nós aqui iniciamos um primeiro estudo a respeito das bem-aventuranças e eu quero deixar um convite para você a estar conosco todas as quartas-feiras, assistindo às nossas transmissões, sempre às 19h30. Nós vamos estar percorrendo esse caminho que é estudar as bem-aventuranças. Cada quarta-feira nós vamos nos debruçar, sempre com simplicidade, sempre com humildade, que foi o que nós aprendemos hoje, mas sempre nos perguntando qual é a vontade de Deus para a nossa vida e aquilo que Ele requer em termos de mudança para o nosso ser. Convido você a estar conosco também aos domingos, sempre às 18 horas. Nesse próximo domingo, dia 5, nós vamos estar transmitindo ainda o nosso culto. Haverá uma pregação, haverá louvores ao Senhor, haverá cânticos, leitura da palavra, orações pela sua vida. Convide sua família, convide seus amigos, mande essa transmissão, compartilhe no Facebook, mande por mensagem para os seus entes queridos, para os seus amigos, para que todos nós possamos partilhar da palavra de Deus e nos unir em oração ao nosso Deus. Nós somos a Congregação Presbiteriana de Vila Valqueire e nosso desejo é estar abençoando a sua vida, é estar orando por você e por aqueles a quem o Senhor mandar também. E nós pedimos que você esteja orando por nós. E tão logo, com a graça de Deus, nós estaremos voltando a nos reunir presencialmente com os nossos irmãos. Um abraço aqui aos irmãos da Primeira Igreja Batista, representado aqui pela irmã Luciane, pastor Eli Salles. Um forte abraço aos irmãos da Igreja Presbiteriana de Marechal Hermes. Deus abençoe a sua vida, Deus cuide da sua família, cuide de cada um de nós. Deus te abençoe. Fique na paz.